Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui de maneira remota e nós vamos dar continuidade aos assuntos da nossa disciplina PSIC-7. Para ilustrar o nosso tema, temos aqui um caso clínico. Uma senhora de 45 anos, natural de Vassouras, com a queixa de que a sua urina está com sangue. Na história da doença atual, ela relata que após alguns dias com faringite, que melhorou, né, passou a apresentar urina com sangue. Quer dizer, teve um episódio de faringite que regrediu e aí passou a apresentar urina com sangue, motivo que a fez vir para a consulta. Refere que essa situação semelhante já aconteceu por 2 vezes anteriormente, sem procurar atendimento médico. O restante da história e interrogatório complementar, nada digno de nota. É apenas um caso clínico para ilustrar as causas de hematúria e como é que a gente pode, né, investigar um paciente com hematúria. Então, vamos lá. Aqui nós temos um slide mostrando o nosso sistema, os rins, o rim, o aparelho excretor, a bexiga e a uretra, né? Aqui embaixo tem também a identificação da próstata. Obviamente, no sexo feminino, nós não teremos a próstata. Então, várias patologias podem acometer esse sistema e ser causa de hematúria. É isso que nós vamos conversar. Então, vamos lá. Nós temos aqui, em relação ao parênquima renal, ao rim propriamente dito, né? A hematúria pode ser causada por causa de uma doença, de um tumor benigno, como o angiomiolipoma. Também a hematúria pode estar presente em casos de abscesso renal, abscesso perirenal, abscesso renal. Nós temos também tumores malignos, como um carcinoma de células renais ou carcinoma de células transicionais, causando hematúria. Podemos também ter sangramento por doença que acometem o glomérulo, e aí temos ali como exemplo a doença da membrana basal, nefropatia por IgA. Podemos ter também doenças estruturais renais, como a doença policística. Podemos ter também pielonefrite, hidronefrose, distensão, causando hematúria, hipercalciúria, hiperuricosúria, hipertensão maligna, trombose de veia renal, embolismo da artéria renal, má formação arteriovenosa e necrose papilar, que pode ocorrer em pacientes com anemia falciforme. Então, vejam, várias patologias podem causar hematúria dentro da esfera renal. Uma pergunta a ser feita é como que a gente pode distinguir a hematúria glomerular da hematúria não glomerular. Isso é importante quando a gente está investigando hematúria. Então, vamos lá. Aqui nós temos um slide mostrando o rim, né, a artéria e veia renal, o sistema coletor, e ali, em melhor visão, à direita, né, a estrutura do glomérulo e o sistema coletor. O sangue chegando no glomérulo e o sangue saindo do glomérulo após a filtração glomerular. Aqui nós temos um slide que mostra uma microscopia eletrônica de um glomérulo normal. Esse glomérulo normal, ele apresenta uma alça capilar, onde está a estrutura endotelial, onde está escrito endo, né? A membrana basal, onde está escrito GBM, e células epiteliais com os podócitos, onde tem a sinalização da célula. E também aqui dentro do vaso, né, ainda uma plaqueta, né, visto dentro do lúmen capilar. Isso é o normal. Nesse outro slide, a gente tem uma microscopia eletrônica mostrando essa mesma estrutura dentro já de uma patologia, de uma doença que é a nefrite lúpica membranosa, onde nós temos
depósitos imunes subepiteliais, que estão sinalizados com a letra D, subepiteliais, né? Nós temos também algumas estruturas intraendoteliais, né, que são as inclusões túbulo-reticulares, que estão sinalizados aqui com essa seta, né, escura, que são fortemente sugestivos de envolvimento lúpico. Vamos continuar. Esse aqui é um artigo que é bastante interessante, que ele nos fala sobre glomerulonefrite membrano-proliferativa, né? Que é uma patologia que acomete o glomérulo, responsável por 7 a 10% de todos os casos confirmados por biópsia de glomerulonefrite e varia entre 1/3 a 1/4 de todas as causas, né, de glomerulonefrite que levam à doença em estágio final, a doença renal crônica, né? Esse artigo é interessante para nos mostrar o seguinte: aqui ele tem uma figura que nos mostra o seguinte, vamos ver aqui. Essa estrutura que está colocada aqui para vocês, né, nesse primeiro momento, é o normal, né? A membrana basal, nós temos ali os podócitos, né? E nós temos também a superfície das células endoteliais, né? E proteínas também que estão presentes ali na superfície que são reguladores do complemento, né? Então, isso é o normal. Isso é uma estrutura de um glomérulo normal. Aqui, nesse painel B, nós já temos um modelo onde você tem, quando você tem a glomerulonefrite membrano-proliferativa associada à deposição de complexos e ativação da via do complemento. Então, você tem a deposição de imunocomplexos e a ativação da via do complemento. Esses são detalhes, né? Mostrando que você tem na ativação do C1 e, então, a clivagem de C4 e C2, gerando C4b e C2a. Essas proteínas formam C4b e 2a e ativam a via clássica, né? Que, por sua vez, ativam a via clássica da convertase, resultando na ativação da convertase C3 e o complexo de complemento terminal, atacando ali a membrana endotelial, o endotélio do glomérulo, né? Essa fase, né, de injúria, ela resulta com a deposição de complexos imunes e a ativação da via do complemento, da cascata do complemento. Nesse outro slide aqui, que é a continuação, vocês observam que nós temos após a injúria, nessa fase de injúria, nós temos o recrutamento de leucócitos, levando a uma chamada fase proliferativa, onde existe dano das estruturas capilares, né, dessa membrana endotelial, alterando ali a fenestração dessa membrana, com liberação de citocinas, proteases, e fazendo com que possa haver a passagem de hemácias por essa fenestração. Quer dizer, lesou-se essa estrutura, né, por conta do processo inflamatório, deposição de imunocomplexos, ativação da via do complemento, recrutamento de células inflamatórias, neutrófilos, monócitos, alteração da porosidade, né, lesão, permitindo que hemácias passam ali para o espaço urinário, né? E mais adiante já uma via, né, uma fase que se chama reparativa, com a formação de uma nova membrana basal e com os complexos imunes, fatores de complementos, elementos celulares e matriz e material de matriz presentes ali na estrutura capilar. Tudo isso está sendo mostrado porque são patologias, né, que acometem o glomérulo e permitem, né, exatamente por causa da patologia, a passagem de hemácias ali pela estrutura glomerular.
Então, quando nós olhamos uma hematúria, nós podemos ter dois tipos de eritrócitos, né? Os isomórficos, onde você tem formas e contornos regulares, e dismórfica, onde você tem formas e contornos irregulares, né? Na hematúria não glomerular, que é derivada do sistema excretor, as hemácias, as hematúrias com isomórficas são mais de 80% das hemácias. Na hematúria glomerular, de origem glomerular, nós temos a predominância com mais de 80% de hemácias dismórficas, ou o chamado dismorfismo eritrocitário visto numa sedimentoscopia. Então, está aqui a diferença entre hematúria glomerular e não glomerular, com a morfologia eritrocitária vista na sedimentoscopia. Quando nós temos isomorfismo eritrocitário, isso fala a favor de hematúria não glomerular. Quando a gente tem o dismorfismo eritrocitário, isso fala a favor de hematúria glomerular. Bom, aqui um exemplo de um caso clínico, né? Uma criança de 10 anos que apresentou um quadro de faringite e logo a seguir evolui com hipertensão arterial, edema, oligúria e hematúria, né? Provavelmente estamos diante de um quadro de glomerulonefrite pós-estreptocócica, né? Nesse caso, né, envolvimento glomerular, o que a gente espera encontrar na microscopia para esse tipo de hematúria? Provavelmente nós vamos encontrar hematúria de origem glomerular, né? Dismórfica, né? As hemácias dismórficas ou dismorfismo eritrocitário maior do que 80%, como a gente vê aqui. Ok? Também podemos encontrar nessas hematúrias de origem glomerular os chamados cilindros hemáticos, né? E como é que esses cilindros hemáticos se formam, que são característicos ali de uma síndrome nefrítica, de um envolvimento glomerular? Nós temos no aparelho excretor a produção de uma glicoproteína que se chama glicoproteína de Tan-Rochefort. Essa glicoproteína ela é formada ali dentro do túbulo excretor e exatamente faz parte quando nós encontramos na sedimentoscopia os cilindros hialinos. Esses cilindros hialinos eles são constituídos principalmente dessa proteína de Tan-Rochefort. E ela pode ser encontrada na urina normal, em casos de desidratação, também febre ou esforço físico. Quando nós temos o cilindro hemático, o que aconteceu, né? Nós temos que lá na doença glomerular, você tem, pelo envolvimento, pelo ataque à membrana, pela alteração da fenestração, você tem a passagem, como já foi dito, né? A doença glomerular, você tem a passagem das hemácias, né? Ali pelo glomérulo, e nesse trajeto, né? Pelo sistema coletor, nós temos essa proteína que é secretada, né, de Tan-Rochefort pelo epitélio, e isso ocorre, isso continua ocorrendo com a presença das hemácias. E vai haver a formação de um cilindro com essas hemácias no túbulo distal, que estão juntas e precipitam com a proteína, com essa mucoproteína de Tan-Rochefort, e formando os chamados cilindros hemáticos. Então, quando nós encontramos cilindros hemáticos, isso fala a favor de doença comprometendo o glomérulo, caracterizando uma síndrome nefrítica. Bom, no nosso caso clínico apresentado inicialmente, né, como é que a gente poderia raciocinar, né? Uma boa possibilidade diagnóstica é a chamada glomerulopatia simfaringítica, né? Eu estou trazendo para vocês apenas como curiosidade, nós não vamos entrar em detalhe, mas esse é o termo que se fala relacionado à nefropatia de GA ou doença de Berger, né? Então, é uma possibilidade a ser investigada naquele caso que foi apresentado a vocês. Vamos avançar. Aqui nós temos um outro caso,
que é um paciente de 45 anos com dor lombar, irradiação para o flanco esquerdo, presença de náusea, vômitos e, na história patológica pregressa, alguns episódios semelhantes e a ocorrência de hematúria macroscópica, né? Lembrar que eu posso ter a hematúria microscópica, que vai ser vista somente na sedimentoscopia, e a hematúria macroscópica quando o próprio paciente refere a urina com sangue ou urina avermelhada, né? No nosso caso, como está colocado aqui, e diante dessa história, o mais provável, retornando aqui o raciocínio, é que nós possamos ter doença acometendo o sistema excretor, né? E, diante da história que o paciente apresenta, o mais provável seria a possibilidade de uma litíase renal, causando hematúria. E a pergunta a ser feita nesse momento, se a gente fizesse sedimentoscopia, na microscopia a hematúria desse paciente deve ser qual? Deve ser hematúria não glomerular com hemácias isomórficas, como está colocado aqui nesse slide também, né? Um outro caso clínico, só para ilustrar também, um paciente idoso, negro, né, e também referindo que está com a urina com sangue, né? Relata que tem apresentado dificuldade para urinar, com diminuição do jato urinário há 1 ano. No último mês, todas as noites acorda para urinar pelo menos uma vez. Nos últimos 3 dias, além do já descrito, passou a apresentar urina vermelha como se estivesse com sangue. Refere também dor lombar por anos que piorou significativamente há 3 meses. Emagrecimento não intencional de 6 quilogramas, né, nos últimos 2 meses. Restante da história, interrogatório complementar, nada digno de nota. Então, com esse contexto, com essa história, né, podemos ter também um raciocínio em relação à investigação da hematúria nesse paciente. E aí chegamos ali, né, diante da idade, da história, diminuição do jato urinário, emagrecimento, né, podemos ter ali 2 possibilidades para explicar essa hematúria, né? A hiperplasia prostática benigna, ou como tem a história de câncer, emagrecimento, dor lombar, podemos estar diante, e a presença de sangue também na urina, podemos estar diante de um câncer de próstata. Então, esse doente obrigatoriamente tem que ser investigado em relação à causa de hematúria e também avaliar todas essas possibilidades. Lembrar também que a própria bexiga, né, pode ser causa de hematúria também, e ali está descrito também cistite ou então malignidades acometendo a bexiga, como câncer de células escamosas ou câncer de células transicionais também, causando hematúria. Existem outras possibilidades também quando a gente está investigando hematúria, né? Que podem comprometer tanto o sistema renal, ou o sistema superior e inferior ao coletor. Está ali colocado infecções, malignidade, urolitise. Lembrar sempre de tuberculose como uma causa de hematúria também, né, que tem que ser investigada. Esquistosomose, trauma, né, que também pode ser causa de hematúria. Instrumentação recente, quando o paciente faz, por exemplo, litotripsia. Podemos ter a hematúria induzida pelo exercício e diátese hemorrágica ou então uso de anticoagulantes. Lembrar que quando o paciente faz uso de anticoagulante, né, que acaba facilitando sangramento e faz hematúria, a conduta raciocinar que o paciente está usando um anticoagulante, então isso poderia causar hematúria, mas jamais esquecer que ele pode ter uma patologia que está sangrando e está coincidindo com o uso do anticoagulante. Quer dizer, o anticoagulante ele altera a coagulação, facilita a possibilidade de sangramento, e quem tem uma patologia que é propensa a sangrar, vai sangrar. Então, não atribuir ao anticoagulante a causa de hematúria, mas devemos também investigar se tem alguma patologia que está presente e justifique a hematúria. Aqui, do lado esquerdo, né, o que pode mimetizar a hematúria, talvez o principal mecanismo ali, que a gente deve ter muito cuidado quando vem investigando hematúria, principalmente em mulheres, é o período menstrual.
Existem drogas também que podem alterar a cor da urina, uma delas é um antisséptico de via urinárias, como o pirídio. Rifampicina também altera a cor da urina. E aqui nós temos o slide completo com todos os itens que foram falados, né, que nós passamos ali, as várias possibilidades como causa de hematura. Devemos lembrar também que quando a gente faz ali o exame de urina, né, para avaliar a possibilidade de hematura, podemos ter também presente hemoglobinúria e mioglobinúria, né? Lembrar que a hemoglobinúria é a presença de hemoglobina livre, né, na urina. Houve lá, isso pode ocorrer durante episódios de hemólise intravascular, durante uma reação transfusional aguda, ou então, por exemplo, em casos de malária, né? Ou então algumas medicações que também podem alterar por esse mecanismo, né? Então, aí o diagnóstico de hemoglobinúria, presença da hemoglobina. E a mioglobinúria é a presença da mioglobina livre, né? Na urina. Isso também pode ocorrer quando você tem envolvimento muscular, mionecrose, em traumas, né? E aí temos ali, por exemplo, a possibilidade de rabdomiólise, levando à injúria renal aguda, quer dizer, são patologias que estão relacionadas ali que podem causar também a mioglobinúria. A urina pode ter uma cor, como está colocado aqui nessa figura, diferente, né? Diferente, a gente tem que pesquisar hemácias, tem que pesquisar hemoglobinúria, tem que pesquisar mioglobinúria como diagnóstico diferencial. E a sedimentoscopia, que já foi bastante comentado, a morfologia das hemácias, né, para diagnóstico de causa glomerular e causa não glomerular da hematura. Como está colocado aqui nesse slide de hemoglobinúria e mioglobinúria. Bom, a nossa referência ali de sempre, né, para nossas discussões dentro da medicina interna. E bom dia a todos vocês.